Resolvendo aí algumas equações de segundo grau para lembrar alguns detalhes, tá? E eu coloquei diferentes equações aqui que vão chegar a diferentes resultados, tentar resolver com calma cada uma delas, te passar aí alguns macetes também que podem ser úteis. Bom, então nós temos aqui um jeitão aqui para as equações de segundo grau, que é assim, ó, algum número acompanhando um x ao quadrado, mais um outro número que acompanha só um x, né, uma incógnita x, mais um outro número sozinho que nós chamamos de termo independente. E essas equações aí geralmente aparecem no formato de igual a zero, tá bom? Repara na primeira. Vamos tirar aqui quem são os números que acompanham aí, né? Então, ó, você tem aqui a igual. Quem acompanha o x ao quadrado? Você fala, não tem ninguém acompanhando o x ao quadrado. Tem, nós só não escrevemos, é o 1. Tá? Quando ele não está escrito ali é porque é 1. Beleza? Aí você vem aqui e tem o b também. Ó. Quem é b, né? Quem acompanha x. Tá? Quem acompanha x é o menos 5. Cuidado, não coloque só o mais 5, não. Só o 5, né? Tem gente que vem aqui e fala só o número 5. Não, o sinalzinho faz parte também. Tá? Então aqui é menos 5. Só que você não escreveu mais um, porque geralmente o 1 você não. Perdão, geralmente o mais você não escreve, né? Quando você coloca só o número. Tá? É igual aqui, ó, o termo independente C. Quem é que está sozinho ali, sem acompanhar nenhum incógnito? Então, mais 4. Na hora de escrever aqui, você pode pôr só 4, né? Porque geralmente não se escreve esse termo aí, beleza? Perdão, esse sinal aí quando o número está sozinho. Então, coloca só o número mesmo. Beleza, identifiquei A, B e C. O que é solucionar essa equação? É dizer assim, olha, para algum valor de x, que eu ainda não sei qual é, quando eu substituo aqui e faço essas contas, realmente isso vai dar zero. Isso é determinar o conjunto de solução de uma equação do segundo grau. Assim como é para determinar de outras equações, determinar qual valor para as incógnitas que faz aquilo ali realmente ser uma verdade, tá? Ao contrário das equações do primeiro grau, para as do segundo nem sempre, né, vai ficando mais difícil assim de você ver uma solução imediata, só de olhar ali e falar, não, tal número dá certo. Então há uma técnica muito trabalhada no ensino fundamental, no ensino médio, que é a do delta e bhaskara, né? Como é comum de ser dito. Então, ó, primeiro você calcula o delta, que é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c, e depois você calcula de fato os valores de x. O delta é um número que é necessário para se calcular o x, beleza? Mas nós vamos ver aqui um detalhe também interessante que ele já traz para nós uma informação muito relevante, tá? Vamos fazer esse cálculo. Nós já identificamos A, B e C, é só substituir aí, né? Então você tem aqui ó, que delta é igual. Quem é o B? Repara que B é menos 5, né? E aí, não é só o 5 que eu escrevo, não. É menos 5 ao quadrado. Aí muita gente deixa assim, ó. Escrever isso, pessoal, é diferente de colocar um parêntese aqui, tá? No caso do parêntese, o menos 5 está ao quadrado. Se eu escrevo sem o parêntese, só o 5 está ao quadrado. Então o sinal de menos ia prevalecer, o que muda toda a resposta. Então, se é o menos 5, coloca o parêntese no menos 5 e eleva ele inteiro ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é A? Né? 1. Beleza? Então, vezes 1 vezes C, que nós destacamos aqui como 4. Então, nós temos que delta é igual a menos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Né? Esse menos ao quadrado fica positivo, menos com menos mais. Então, 25. E aí o problema, se não pôr o parênteses, teoricamente o menos deveria ficar. E você escreveria menos 25. Aí fica totalmente diferente, né? 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, menos 16, certo? Então, aqui você tem que o delta resulta para nós em 9, né? O que é bacana, porque é um número que é um quadrado perfeito. Nós vamos precisar tirar a raiz dele, tá? Eu falei que o delta vai entregar uma resposta interessante para nós, uma observação interessante. Depois eu comento sobre ela. Vamos continuar aqui para calcular. Bom, o nosso objetivo, lembra, era determinar valor para x? Então, vamos escrever aqui, ó. O x ele vai ser calculado
como menos b. Aqui, ó, mais ou menos. Então, vou ter duas respostas, provavelmente. Raiz do delta sobre tudo isso dividido pelo dobro de a, 2a. Então, eu vou escrever esse x aqui, ó, bem aqui embaixo para você reparar. Ó, x igual, vamos substituir os valores aí, ó, menos b, então menos da fórmula e o menos 5 aqui do número, né? Repara que eu usei um parêntese para não misturar o sinal de menos com o outro menos. Não se convenciona escrever dois sinais de mais em sequência ou dois sinais de menos em sequência. Então, por isso, usa-se o parêntese aí para separar. Mais ou menos a raiz do quem? Do delta. O delta deu 9. Então, já escrevo aqui, ó, mais ou menos a raiz do 9 sobre o dobro de a. 2 vezes o a deu 1. Então, assim, quando você está praticando, você já vai pôr nessas respostas, né? Aqui está sendo bem tranquilo mesmo, como eu havia dito, nós vamos resolver com muita calma. Aí, pessoal, ó, aqui eu posso melhorar esse menos com esse menos do 5, né? Vai ficar menos com menos mais 5, mais ou menos, a raiz de 9 é 3, mais ou menos 3, sobre 2 vezes 1 é 2. E aqui eu já separo em duas possibilidades. Muitos gostam de falar que é x' e x duas linhas. Fica, né, do gosto de cada um. Eu prefiro x1 e x2, tá? x1 eu vou escrever como usando ali, ó. Usando aqui o sinal de positivo. Por isso que eu falei que provavelmente eu consigo duas respostas. Porque um é sinal de positivo e outro negativo. Então 5 mais 3 sobre 2. Já já a gente faz a conta, só para manter em paralelo aqui, ó, x2, né, eu vou usar o sinal de negativo lá de baixo. Então, ó, 5 menos 3 sobre 2, a única mudança é essa, tá? E aí você tem aqui, 5 mais 3 dá 8, 8 sobre 2 fica 4. E aí você tem embaixo, 5 menos 3 fica 2, 2 sobre 2, que dá 1. Tá aí nossas duas soluções, né, para essa equação do segundo grau. Então, ó, posso escrever aqui o conjunto solução. Conjunto solução são os elementos aí 1 e 4. Ou 4 e 1, tanto faz essa ordem aí. O importante é que eles estejam no conjunto, tá? Listados aí. Bom, repara o seguinte. O fato do delta ser um número positivo indicou para nós, né? Indicou para nós aqui que era possível calcular a raiz. Essa raiz deu mais ou menos 3. O fato de ter mais ou menos sai para nós aqui com duas respostas distintas. Porque o mais gerou uma resposta, o menos gerou outra. Guarda esse raciocínio para nós compararmos com uma outra aqui. Ó. Vamos para um segundo exemplo. Você tem aqui, mesma ideia, x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, equação de segundo grau. Tá? Pessoal, às vezes essas equações aparecem meio bagunçadas, né? Poderia estar escrito assim, ó, menos 2x mais x ao quadrado mais 1, tá? Fora da ordem padrão aí, né? Aí você organiza no momento aí, igual a zero. Ou poderia estar até assim, ó, vou até deixar aqui já, né? Ou x ao quadrado menos 2x e o 1 lá do outro lado negativo, em vez de estar igual a zero. Aí você faz ficar igual a zero, tá? Né? Coloca o 1 no primeiro membro aí, adiciona um dos dois lados, se preferir passar para o outro lado com o sinal trocado, né? O importante é estar no formato igual a zero para que delta e bhaskara funcione, tá bom? Senão você pega aqui, ó, você fala assim, ó, quando nós formos identificar aqui, você tem que o A é quem, ó, mesma ideia do anterior. Não está escrito, mas vale 1. O B, nesse caso, ó, cuidado com o negativo, ele vale menos 2, né? Não é só o 2. Vale menos 2. E o C vale 1, que é o termo independente, aparece sozinho. Se você olha para uma equação que está nesse último formato, aí você fala assim, o C vale menos 1. Viu que deu diferença no sinal? Por isso que ele tem que estar todo mundo do lado esquerdo, né, ou direito, e do outro lado tem que ser o zero. Então aí você trabalha nesse modelo primeiro, jogando um menos 1 para o outro lado, sinal trocado, né, se você preferir dessa maneira. E aí sim você aplica delta e bhaskara, tá bom? Bom, comentário aí à parte, vamos lá. Delta
igual, né? Para quem já tem o costume, já manda logo os números aí e já faz a conta. Né? B ao quadrado, aqui eu vou repetir a fórmula, menos 4 vezes A vezes C. Então vamos substituir, ó. Delta vai ser igual. Quem é B? Menos 2, né? Então menos 2, ó, parênteses, acabei de comentar dele, menos 4, estranho, vezes o A, que é 1, vezes C, que também deu 1, coincidentemente, né? Não tem problema não. Delta é igual, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1 continua sendo 4. Então 4 menos 4. Olha o que aconteceu com o delta agora, zerou. Nossa, e aí, não tem jeito? Tem, zero também é um número, né? Então, o que nós vamos fazer? Ó, de forma semelhante ao anterior, nós vamos calcular o x agora, tá? Bom, então você tem aqui que x é igual, né, a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E aí substitui, ó, vamos lá. X é igual menos da fórmula, o b é menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que deu 0, sobre o dobro de A, né, que deu 1. Nem sempre o A é 1, tá? Coincidência aí. Como eu tinha feito no anterior lá, ó, nesse caso, dá pra gente melhorar um pouquinho o que tá escrito, tá? Então, esse menos com esse menos aí, a raiz, ó. Então, você tem o menos aqui com o menos do 2, menos com menos mais, né? Então, mais 2, mais ou menos, raiz de 0. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 0? Só pode ser o próprio 0, né? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Aí, você vai escrever lá o x1 e o x2, né? Como a gente fez aqui, ó. x1, x2. Variando só do sinal de mais e de menos. E aqui que vem uma diferença importante por conta do delta, ó. Então você tem aqui x1 igual 2, tá aqui, mais 0 sobre 2. Deixa aí, nós já continuamos. Aqui embaixo, x2. x2. 2 menos 0 sobre 2. Então só trocou o sinal, né? E aí, o que nós temos aqui, ó? O 2 mais 0 em cima dá 2 sobre 2. E o 2 menos 0 aqui no x2, 2 menos 0 também é 2. Então repara que quando o delta for 0, esse mais ou menos aqui, ele vai deixar de ter efeito, né? Não vai ter nenhum efeito para gerar x1 e x2 como números diferentes. Não é porque somar 0 e subtrair 0 dá na mesma. Então, o x1 vai ser igual ao x2 nesse caso. Sempre, tá? Só para terminar a continha, ó, você tem 2 dividido por 2 dá 1. Então, x1 e x2 deu 1. Então, o conjunto de solução aqui, você não vai repetir o 1 no conjunto de solução, não. O conjunto de solução é o elemento 1. Beleza? Tá? Já, então, na verdade, já podemos deixar essa observação antes de passar para o próximo exemplo. Ó. Então, aqui, você vai ter... Vamos colocar lá no final essa observação. Ó. Se o delta for maior que 0, aí o mais ou menos raiz de delta vai sair com duas respostas. E aí você vai ter um x1 diferente de x2. x1 vai ser diferente de x2. Tá? E a segunda conclusão nossa foi o seguinte, olha, se o delta for exatamente igual a 0, o x1 e o x2 vão dar a mesma resposta, porque mais ou menos 0 dá na mesma. Você está percebendo que existe um caso aí que nós não falamos ainda, né? Que caso é esse, ó? Se o delta for menor do que 0. Vamos lá, vamos ver. É o próximo exemplo aqui. Bom, aqui, ó,
Vamos tirar aqui, extrair aqui o A, o B e o C, né? O A agora, repara que tem um negativo lá, ó. Então é menos 1, tá? Cuidado, não coloque menos x quadrado. O x não é coeficiente, tá? O B, coeficiente que acompanha o x. Então, ó, tá vendo? Não tem ninguém escrito? É mais 1, ou 1, né? E o termo independente é menos 1. Tá aí. A, B e C, conforme é necessário. Mais uma vez, delta igual a B ao quadrado menos 4AC, beleza? E aí segue substituindo. Delta igual B ao quadrado, B deu 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1. Vezes C, que é menos 1. Então você tem aqui que delta é 1 ao quadrado é 1. Aí eu gosto de fazer assim, ó. Esse menos, vou colocar de outra cor aqui, ó. Esse menos vezes, né, um outro número negativo dá positivo. E aí ficou positivo, só que tem vezes outro negativo. Então fica negativo no final das contas, né? Menos. 4 vezes 1 dá 4, vezes 1 dá 4. Certo? Então você tem aqui que o delta, ó, é 1 menos 4, que dá menos 3. Opa, delta negativo. O que será que isso vai influenciar, né? Vamos lá, vamos tentar calcular o x1 e o x2 aí. Então você tem aqui, ó, para calcular o x, você tem menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E aí você vai ter aqui, ó, substituindo, né? X igual menos 1, né? Dessa vez o b não é negativo, tá? Mais ou menos a raiz de menos 3 sobre 2a. O a deu menos 1, 2 vezes menos 1. Bom, aí aqui nós temos um problema. O problema não é porque a raiz é de um número que, né, o 3 aqui, se eu fosse olhar só o 3, né, um número que não é quadrado perfeito não, tá? Se acontecer isso, paciência, aproxima a raiz, deixa como raiz de 3 mesmo, tá? Nesse caso, o problema mesmo, gente, é o negativo. Não existe raiz quadrada de um número negativo quando nós olhamos o conjunto dos números reais. Por quê? Porque, ó, vamos aqui no nosso rascunho. Aqui do lado, aqui, ó. Né? Raiz quadrada do 4 é 2. Por quê? Né? Ó, pois 2 vezes 2 é 4. Tá certo? Só que veja bem, a raiz quadrada do 4, do 4 pode ser menos 2 também. Não faz mal. Pois menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Certo? Beleza? Então, ó, tudo bem se o resultado for negativo. Mas como é que você pensa, né? Como é que você pensaria, né, num caso desse aqui, ó? Mesmo que fosse o 4 ao invés do 3, né? 4 é um quadrado perfeito, como nós fizemos agora. Mas e se fosse raiz quadrada de menos 4? Você teria que pensar assim, qual número, né, seguindo o nosso modelo, é igual a quem aqui? Como é que você justificaria aqui, ó? Pois, né? Quem vezes ele mesmo dá menos 4. Pensa aí para você ver que número que multiplicado por ele mesmo dentro do conjunto dos números reais dá um número negativo. Você fala, menos 2 daria. Menos 2 vezes 2, né? Eu já vi essa resposta. Não, tem que ser o mesmo número. Não pode. Um tá menos, o outro tá mais, não é o mesmo número, tá? Então você viu aí que o menos 2 não dá. Menos 2 vezes menos 2 volta a ser 4 positivo. Então isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe nos números reais, beleza? Não pertence aos reais.
Isso significa que aqui em cima, não é porque é o 3, se fosse 4, se fosse 16, né? Se fosse um número que é quadrado perfeito, o negativo ia atrapalhar. Isso significa que quando eu for calcular x1 e x2, eu não vou determinar uma solução real, né? Também aqui, ó, eu vou até puxar uma seta aqui, ó. Se enquadra nesse caso. Não existe uma solução real para o sistema, perdão, para a equação, né? Para essa equação aí. Isso é efeito do delta negativo, tá? Então, voltando aqui nas nossas conclusões, a última que faltava era exatamente essa, né? Então, se o delta for negativo, vai acontecer a raiz quadrada de um número negativo, né? Isso implica que x1 e x2 não pertence aos reais, beleza? Nós costumamos dizer, às vezes de forma equivocada, nós costumamos dizer que não tem solução, tá? Isso aqui é muito comum. Não tem solução. Só um comentário importante aqui, tá? Você deve acrescentar a essa ideia o fato de que não tem solução nos números reais, tá, pessoal? Pertencente aos números reais, tá? Porque existe um conjunto chamado conjunto dos números complexos que vem e apresenta uma solução para isso daí, tá? Não é tema dessa discussão aqui no vídeo, mas só para comentar, não para a sua resposta aqui no não tem solução. Não tem solução real, pertencente ao conjunto dos números reais, tá bom? Então tá aí as nossas 3 conclusões, são extremamente importantes essas conclusões aí, tá bom? Então fizemos aqui, vamos para um próximo exemplo. Aqui, então ficou ok, né? No próximo exemplo, os deltas já foram esgotados, né? Essas conclusões aí. Então o que eu tenho aqui para mostrar para vocês é uma equação de segundo grau que ela é incompleta. É um outro detalhe aí. Ele é menos relevante, mas também é importante de ser citado aí. Ó, repara, nós temos um modelão, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Nesse caso, repara que não tem esse x aqui aparecendo, ó. Não tem ninguém que acompanhe o x e só o x aparecendo. Você tem x quadrado, você tem número sozinho lá, que é o termo independente, né? Mas você não tem o b aparecendo, o x aparecendo. Então, olha só a conclusão que você tem que tirar nesse caso, ó. Aqui nós temos que a é igual ao 1, que está acompanhando o x ao quadrado. Não está escrito, né? Mas está lá. O b, galera, se não aparece o x, a única possibilidade que nós temos é falar assim, ué, o b tem que ser zero. Porque 0 vezes x já foi lá e zerou. Então, quando ele não aparece, né? Porque ele é zero. Nesse caso aí. Ah, mas o 1 também não aparecia, Mário. Não, mas calma aí, ó. O x ao quadrado tá lá, tá? O x ao quadrado tá aí. Então, você tem que tomar esse cuidado, né? Se ele tá ali, não tem ninguém que sumiu com ele ali na multiplicação, né? Ao contrário do x, que nem aparece. Então, ele foi zerado mesmo. E aí, só para completar, o c igual a menos 100. Vou resolver de um método tradicional, depois eu apresento uma alternativa para vocês, né? Então aqui, ó, você tem, deixa eu até deixar aqui, primeiro modo. Num primeiro modo, pelo método tradicional, você tem delta e Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, nós vamos ter que delta é igual ao b ao quadrado, b é zero, 0 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes c, que é menos 100. Então você tem que delta é igual a 0 ao quadrado dá zero. Não vou nem escrever mais. Então vai ficar, ó, menos 4 vezes 1 vezes menos 100. Esse menos com esse menos vai passar a ser positivo. 4 vezes 1 é 4, vezes 100 é 400. Certo? Então delta é igual a 400 nesse caso aí. Bom, vamos seguir. Aí você tem que calcular aqui, né,
o x. Deixa eu só apagar aqui, ó. Fazer direitinho. Você tem que calcular o x. Então vamos para o x1 e x2, né? Então x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Substituindo, nós vamos ter aqui, ó, que o x vai ser igual a menos, o b é zero, mais ou menos raiz do delta, que deu 400, sobre 2 vezes o a, que é 1. Certo? Então, dá para melhorar isso um pouco, né? O menos zero nem escrevo mais. Mais ou menos a raiz de 400. Pessoal, dá para você já calcular essa raiz, né? Ver que 20 vezes 20 é 400. Ou, se você preferir, você pode usar uma propriedade raiz, ó, separando ela aí, tá? Raiz do 4 vezes raiz do 100. Né? O 400 é 4 vezes 100, tá? 4 vezes 100. Deixa eu até colocar espaço a mais aqui, só para exemplificar. 2 vezes 1 embaixo dá 2. Então, ó, a raiz lá, você pode fazer isso aqui, ó. 4, raiz do 4, vezes a raiz do 100. Sobre 2. Então, repara que a raiz do 4 é 2, a raiz de 100 é 10, então vai chegar no 20, né? 20 sobre 2. Estou esquecendo aqui do mais ou menos. Né? E aí, 20 sobre 2, ou desse jeito que tá, você já pode vir aqui, ó, e simplificar, e ficou 10, né? Mais ou menos 10. Repara que o fato de o b ser zero faz com que você já recaia direto do mais ou menos para frente. E é o mais ou menos para frente que te dá a diferença entre x1 e x2. Então, repara que fica meio imediato calcular x1 e x2. Ó, x1 é igual a 10, mais 10. x2 é igual a menos 10. Né? Conjunto de solução, mais ou menos 10. Menos 10, mais 10. Beleza? Esse é o primeiro modo, é um modo tradicional, usando delta e Bhaskara. Eu vou aumentar uma página aqui para que a gente possa fazer de uma segunda forma, tá? Então, ainda na letra D, um segundo modo. Certo. X ao quadrado menos 100 igual a zero. X ao quadrado menos 100 é igual a zero. Aqui, como ela é incompleta e você já tem logo o termo independente, você pode usar uma outra estratégia que é bem rápida. Olha aqui, ó. O seu objetivo é determinar um valor para x. Se você conseguir isolar o x aqui de um lado, ficou tudo certo, já ficou pronto. E olha que é possível nesse caso. Imagina que eu queira tirar o 100 dali, né? Já tem vídeo aí discutindo essa ideia lá para equações do primeiro grau. Né? Então você pode usar a ideia lá de passar para o outro lado, ou você pode usar a técnica correta, que é manter um equilíbrio na equação aí, né? Então você tem aqui, ó, x ao quadrado menos 100. O que a gente faz? A gente coloca aqui mais 100, porque aí vai zerar esse 100. E aí o que eu fiz? Eu adicionei 100 de um lado, então eu adiciono 100 do outro, né? Então mais 100 do outro lado. Como tinha só o zero, não preciso ligar para ele, né? Aqui, ó, zerou. Então ficou o efeito do 100 ter passado do menos 100 ter passado para o outro lado com o sinal trocado, mas é só um efeito. Na verdade, a gente adiciona 100 dos dois lados. Mas enfim, eu queria chegar nisso daqui, ó. X ao quadrado é igual a 100. Repara que você está quase isolando o x ao quadrado, né? Aí você tem aqui que tirar esse... Na verdade, você já isolou o x ao quadrado. Você tem que tirar o quadrado aqui de perto do x para que ele fique realmente isolado. Você fala assim, olha, x é tal valor, né? E aí o que você faz? Você pega e tira a raiz quadrada dos dois lados. Só que aí você tem que tomar cuidado, né? Porque a ideia é cancelar a potência ali. Só que você viu anteriormente, eu fiz aqui o exemplo para você aqui na letra C, da possibilidade de ser positivo e de ser negativo, né? Então, quando você extrai essa raiz aí, dessa forma por escolha assim, né? Você pode colocar a raiz aqui, tá?
Mas lá do outro lado você vai colocar mais ou menos, beleza? Por quê? Porque ele pode assumir aí esses dois valores, tá certo? Na interpretação formal, isso mais ou menos já aconteceria, tá? Na prática, a gente coloca junto para não esquecer, beleza? Mas você já sabe que mais 10 e menos 10, quando multiplicados, vão dar 100, né? Mais 10 vezes mais 10, depois menos 10 vezes menos 10. Ambos dão 100. Né? Então aqui a resposta é mais ou menos 10. Repara que aí você resolveu ali em meia linha, né? Ao passo que se você usar delta e bhaskara, você vai se estender por algumas linhas pelo menos, tá certo? Então assim, é um caso à parte, é uma exceção. Quando o b igual a zero, isso dá certo, né? E aí tem que ver se você acredita que, né, lembrar dessa exceção vale a pena aí ou não, né? Não lembrei, o que eu faço? Usa delta e bhaskara que sempre vai dar certo. Vou mostrar para vocês uma outra exceção, né? Só antes disso, você fala assim, Mário, mas por que você não usou essa técnica aí anteriormente? O que está acontecendo que você não usou ela anteriormente, né? De jogar o número para o outro lado. Vamos pegar uma equação que está anterior aqui, ó, que é completinha. Vamos pegar da letra B, né? Vamos pegar até da letra A, que o delta deu positivo, tudo certo, né? X ao quadrado menos 5x mais 4. Então vamos voltar aqui para você ver, ó. Vou colocar aqui do lado direito, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Você pode até tentar isolar o x. Vou fazer isso. O problema é o mais 4. Se era, né, era o menos 100, que era o número, então agora também é um número, é o mais 4. Então beleza. Vamos lá, ó. Você vai ter x ao quadrado menos 5x mais 4. Usando a técnica lá de adicionar, subtrair, né? Vou subtrair 4 para zerar ele aqui. Ou se quiser passar para o outro lado também, né? E do outro lado vou subtrair o 4. Então deu o efeito de passar para o outro lado negativo. Tá? Vou cortar aqui, porque zerou. E aí você seguiu o mesmo raciocínio. Ó. X ao quadrado menos 5x igual a menos 4. Ao contrário do caso anterior, aqui você ainda tem o x atrapalhando. Tá vendo? Você não consegue deixar só um. Ou o x ao quadrado atrapalha o 5x, ou o 5x atrapalha o x ao quadrado, ficar sozinho aí. Não consegue isolar. Então, essa é a diferença. Quando é uma equação no formato completo, ou seja, A, B e C são diferentes de zero, tem que usar delta e bhaskara mesmo. Beleza? Bom, então vamos logo para o nosso último exemplo aí, que também é uma exceção. Diferente do exemplo anterior, agora C é igual a zero. Ó, o formato geralzão. AX quadrado mais BX mais C igual a zero. Repara que nós temos o A, porque tem gente acompanhando aqui, ó, tem gente, ó, tem número acompanhando o x ao quadrado, então o A é 3. Nós temos o B, porque tem número acompanhando o x, na anterior não tinha. Né? Tinha o zero, na verdade, né? Menos 6. E agora quem ficou zerado é o C, que ele não apareceu lá. Então é sinal que você pode escrever como mais zero, não vai afetar em nada. Tá? Então, repara, na anterior B era igual a zero, nessa aqui o C é igual a zero, e isso dá efeito na hora de resolver. Por delta e bhaskara não tem efeito nenhum, a fórmula é sempre a mesma, vai sempre do mesmo caminho. Vamos resolver desse jeito também. Ó, primeiro modo. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, você vai ter aqui que delta é igual o B. Deixa eu manter a ordem aqui dessa cor, né? Delta vai ser igual. O B é menos 6. Põe o parênteses, coloca o quadrado. Menos 4 vezes A. Oh, vamos substituir o A, né? Vezes 3, que é o A. Vezes C, que é 0. Então vai dar errado aí, ó. Não é que vai dar errado, vai zerar, né? Vai zerar isso aqui, ó. Por causa desse vezes 0. Então você vai ter que o delta é igual a 36. Certo? E aí vamos lá. Você vai ter que, ó. O x ele vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Né? Então, substituindo os valores, menos o b, que é menos 6, mais ou menos a raiz do 36,
sobre 2 vezes o A, ó, que é diferente de 1 agora, o A é 3, né? Então, melhorando um pouquinho, você ainda pode escrever aqui que o x é igual. Esse menos com esse menos, né, nós já vimos, fica positivo. Mais ou menos, raiz de 36 é o próprio 6. Isso era de se esperar, né? Porque aqui sobrou só o quadrado já prontinho, né? Então, na hora de extrair, vai aparecer aquele número ali também, na hora que você extrai a raiz. Embaixo aqui, ó, 2 vezes 3 é 6. Então, vamos lá. x1 é 6 mais 6 sobre 6, tá? x2 é 6 menos 6 sobre 6, certo? Então, ó, só subir um pouquinho aqui, ficou meio junto, né? Pronto. Aí você tem x1, 12 sobre 6, x2, 0 sobre 6. Né? 6 menos 6 é 0. 12 sobre 6, 2. 0 sobre 6, 0. Tá aí, conjunto de solução, 0 e 2, né? Técnica clássica sempre vai funcionar, delta e Bhaskara. Vamos para o segundo modo de se fazer isso aí. Segundo modo. Então, vou repetir a equação aqui, ó, já esqueci. 3x ao quadrado menos 6x. 3x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Pessoal, essa técnica ela usa um recurso chamado colocar em evidência. Mas antes de usar ele, eu vou usar um outro recurso ainda, né, que nós vimos lá no vídeo das equações do primeiro grau. Caso você não tenha visto, confere aí, né, que eu estou percebendo aqui que todos os elementos aqui, né, todas as parcelas aqui dessa equação são divisíveis por 3, ó. Então eu vou fazer essa divisão e aí eu divido zero também, tá? Se for uma questão aberta aí, por gentileza, escreva, porque isso é o modo correto de se fazer para manter o equilíbrio na equação, né? Para não modificar a equação, tá? Olha só o que vai acontecer. O 3 dividido por 3 aqui vai dar 1. Vai cancelar ali, eu escrevo só o x ao quadrado. 6 dividido por 3 fica 2. Então aqui eu tenho 2x igual a 0 por 3 dá 0, né? Não muda nada lá do outro lado. Só simplifiquei um pouco essa equação, tá? Eu posso aplicar delta e Bhaskara nela também, que vai dar certo, né? Mas o objetivo do segundo modo é outro, né? Então aqui, ó, antes de começar, eu já poderia ter aplicado delta e Bhaskara, que também funcionaria, viu, gente? Poderia ter simplificado e depois aplicado delta e Bhaskara, que chegaria, né, nos mesmos resultados, 2 e 0 aí, tá? Mas vamos seguir aqui o nosso segundo modo, que é colocar em evidência. Para quem não está lembrado, colocar em evidência é quando você pega uma adição ou subtração e vê aquilo que está repetido, né, nas parcelas e coloca de fato em evidência. Repara que aqui nós temos o x repetido. Ah, mas o primeiro é x ao quadrado. Não, mas x ao quadrado é x vezes x, né, gente? Então o x está repetido na primeira e na segunda parcela dessa subtração aí. Eu vou colocar ele em evidência. Então eu escrevo assim, ó, escrevo ele, abro um parênteses e coloco tudo que sobrar lá dentro. Então, ó, desse primeiro x aí, que é o x ao quadrado, né, um ficou de fora, ficou em evidência e sobrou o outro. Coloco x lá dentro, tá? E na segunda parcela aqui, ó, nós temos o x que ficou em evidência, só tinha ele, e o menos 2, então, que sobrou, coloco lá dentro do parêntese. Isso é igual a zero, repetindo o resto da equação. Tá? Esse processo que nós acabamos de fazer se chama colocar em evidência. Qual que é a vantagem disso nesse caso? E que só dá certo nele, na equação completa também não funciona, porque você tem o termo independente e aí você não tem mais o x no termo independente, né? Para colocar o x em evidência. Tá? Mas vamos lá. Por que ele é bacana aqui? Ó? Porque aqui você tem... Olha para o x como um número, né? Ele não está escrito um número aí, mas a gente sabe que nós estamos buscando um número para pôr no lugar dele. Então eu vou pensar que x é um número. Então aqui, ó, você tem essa ideia, ó, acompanha comigo. Um número vezes um outro número, que está dentro do parênteses também é um número. Você pega o x, sei lá, se o x for 10, 10 menos 2 dá 8. Então ali dentro tem um número também, né? Então você tem um número,
Então, um número multiplicado por outro número. É isso que nós temos ali. E esse resultado está dando zero. O que nós podemos concluir desse produto aí, dessa multiplicação? Ó, ou esse número aqui é zero, ou esse outro número aqui é zero. Pode ser os dois, né? Se pelo menos um deles for zero, a multiplicação vai zerar. De fato, é isso que acontece. Essa conclusão ela pode ser estendida para esse caso aqui. Então, quem que é o nosso primeiro número ali? É o x. Então, aqui você já conclui que o x pode ser zero. Repara, volta aqui no delta e Bhaskara, ó. Uma das respostas nossas, ó, é que o x pode ser zero. Agora, olha só. Nesse outro caso aqui, ó. X menos 2 é o segundo número. Isso pode ser zero. Ué, e aí eu caio numa equação do primeiro grau. Onde eu tenho aqui x igual a mais 2, né? Se você preferir aí, pega o menos 2, passa para o outro lado com o sinal trocado, né? Na verdade, a gente adiciona 2 dos dois lados, como já foi dito lá no outro vídeo, que destaca bem esse detalhe. Mas enfim, determinando x igual a 2. Volta aqui para o delta e Bhaskara, ó. O nosso outro x lá, ó. Deu 2. Então, uma técnica que também funciona nesse caso. Não se aplica a equação completa, né, também, porque você tem o termo independente, aí o x não consegue ficar em evidência. Fiquei com dúvida nesse segundo modo. Tente, pratique aí, né, mas assim, numa hora que você precisar e tiver a dúvida, usa delta e Bhaskara. Vai funcionar em todos os casos, beleza? Fora isso, fica aí como recado no nosso vídeo, um belo lembrete do delta e seus efeitos aí em relação as soluções para a equação do segundo grau.